Um vasto salão branco, sem paredes visíveis, apenas uma luz suave preenchendo o espaço. William James Sidis caminha lentamente, observando o nada e o tudo ao mesmo tempo. De repente, ele percebe a presença de um homem sentado tranquilamente em uma cadeira simples. Interessante. Você parece familiar, mas não posso confiar em aparências. Quem é você? Sou aquele que sempre esteve aqui. Isso não responde minha pergunta. Você é uma construção da minha mente? Um arquétipo que meu intelecto gerou? Se eu fosse, ainda assim minha presença seria real para você. Mas eu sou mais do que uma ideia. Muitos alegam ser mais do que parecem, mas eu prefiro números, lógica, coisas mensuráveis. E você representa algo que desafia tudo isso. Então me diga, William, tudo que não pode ser medido deixa de existir? Não necessariamente. O infinito, por exemplo, não pode ser totalmente compreendido, mas sabemos que está lá. E ainda assim, você duvida do que não pode tocar. O toque não define realidade, mas experiência sim. O que estou experienciando agora? Algo que sua mente sempre buscou, mas nunca aceitou por completo. Um encontro com o que está além da lógica. William cruza os braços, analisando cada palavra. O espaço ao redor se dissolve. Agora, William e Jesus estão diante de um céu estrelado. Mas as estrelas não são apenas pontos de luz, são equações, fórmulas vivas, constantes universais, pulsando no tecido da existência. Isso é impossível. Eu vejo matemática na estrutura do cosmos, mas ela não deveria se mover assim. E se o universo não fosse apenas uma construção de leis fixas, mas uma canção? Algo que ressoa e responde? Se isso for verdade, significa que a realidade não é apenas determinística, mas interativa. Isso desmorona tudo o que sabemos sobre a natureza das coisas. Ou talvez apenas expanda o que você sabe. Você sempre acreditou que a mente humana poderia compreender tudo. Mas me diga, pode uma equação compreender a si mesma? Não. Ela existe dentro de um sistema maior. Ela só pode ser resolvida por algo fora dela. Exato. E se você, com todo o seu intelecto, é parte de algo maior, então sua mente, por mais brilhante que seja, não pode ser o limite do real. Então está sugerindo que a verdade não pode ser descoberta apenas pela lógica? Estou dizendo que a lógica é um instrumento, mas não a própria música. Você pode construir um mapa perfeito do infinito, mas nunca poderá habitá-lo sem dar um passo além das coordenadas. William fecha os olhos por um momento. Pela primeira vez ele sente um pensamento que não pode conter em palavras. É como se uma resposta estivesse ali, mas além da linguagem. Equações estelares ao redor começam a se expandir, como se fossem galáxias crescendo e se multiplicando. William James Sidis observa tudo, fascinado, mas também inquieto. Se a lógica é apenas um instrumento, como posso confiar nela? Se minha mente não é suficiente para compreender a verdade, então qual é o propósito de pensar? O pensamento é a ponte entre o que você sabe e o que ainda não descobriu. Mas toda ponte precisa levar a algum lugar. E para onde essa ponte deveria me levar? Para além de si mesmo. Você passou sua vida acumulando conhecimento, dominando línguas, decifrando padrões. Mas me diga, algum deles te trouxe paz? Paz? Eu nunca busquei paz. Busquei entendimento. E encontrou? Pela primeira vez, ele não tem uma resposta imediata. Ele conhecia mais do que qualquer pessoa viva, mas a verdade parecia sempre um horizonte inalcançável. Eu encontrei fragmentos, pequenas janelas para algo maior, mas sempre escapavam no momento em que eu achava que tinha capturado a totalidade. Porque a totalidade não pode ser capturada, apenas vivida. Então o que resta para alguém como eu? Alguém cuja mente sempre buscou quebrar limites, mas que agora se vê diante de um que não pode ultrapassar. Resta a escolha. Você pode continuar tentando resolver o universo como uma equação impossível, ou pode aceitá-lo como uma verdade a ser experimentada. Aceitar sem entender? Isso seria rendição. Não, isso seria transcendência. O silêncio se instala, mas é um silêncio carregado de significado. William percebe que está diante de um conceito que desafia tudo o que acreditava ser o limite do conhecimento. O espaço ao redor se dissolve novamente. Agora, William e Jesus estão em um plano sem tempo, sem fronteiras. O infinito não é mais um conceito distante, mas algo palpável, pulsante.
William sente sua própria consciência expandir, mas ao mesmo tempo percebe um limite intransponível. Se a verdade não pode ser resolvida, mas apenas vivida, então todo o meu conhecimento é inútil? O conhecimento é uma tocha, mas a luz que ela emite não é o próprio caminho. Então, o que é o caminho, o amor? William franze a testa. Entre todas as respostas possíveis, essa é a que ele menos esperava. Amor? O amor é subjetivo. É um impulso biológico, uma construção emocional. Não pode ser a base do absoluto. E, no entanto, você viveu a vida inteira isolado e incompreendido. Diga-me, William, o que teria sido diferente se o amor tivesse sido sua verdadeira busca? Eu não sei. Eu nunca precisei do amor. Mas o amor sempre precisou de você. As palavras ecoam em sua mente como uma equação invertida, uma resposta que ele nunca procurou, mas que agora se apresenta como inevitável. Se o amor é a verdade última, então por que o sofrimento existe? Por que um mundo de caos e injustiça? Porque o amor não pode ser imposto. Assim como a verdade precisa ser descoberta, o amor precisa ser escolhido. William abaixa a cabeça. Pela primeira vez ele sente não apenas o peso do conhecimento, mas o peso daquilo que nunca buscou, a experiência de algo maior do que a razão. Então tudo o que fiz foi tentar decifrar um universo que só poderia ser sentido? Você passou a vida tentando entender Deus com a mente, mas Deus se revela no coração. E se eu não souber como aceitá-lo, você já começou. William fecha os olhos. Pela primeira vez, ele não está tentando resolver, provar ou refutar. Ele simplesmente é. E nesse instante ele percebe que talvez essa fosse a resposta o tempo todo.